Bom, eu tava tentando respirar um pouco antes de vir aqui fazer esse vídeo pra me acalmar, mas não adiantou. Continuo bem puto, bem irritado. Eu vou falar os motivos aqui nesse vídeo. Obviamente, vocês já estão cientes do que tem ocorrido com o Botafogo, mas eu vou tentar exemplificar aqui, entender e falar o que eu tô sentindo diante da situação e qual a minha opinião sobre essas últimas partidas do Botafogo e o que tem acontecido, tá? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, enfim, faz tudo isso aí que ajuda bastante o canal. E eu vou falar um pouquinho aqui na emoção mesmo, porque, cara, hoje vai ser difícil dormir e hoje vai ser difícil esperar passar a raiva pra vir aqui desabafar com vocês. Então, não vou esperar, vou falar aqui. É impressionante como esse time mexe com o meu psicológico, é impressionante como esse time, cara, ferra a minha saúde mental. É uma coisa absurda, é uma coisa incrível, cara. É pra destruir meu final de semana, é pra destruir tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Mas mesmo assim, seguimos fazer o quê, né? Somos escolhidos. Então, vambora falar sobre o Botafogo. Quer saber? Eu vou nem botar a vinheta hoje, vou falar direto. Cara, o Botafogo hoje enfrentou o Corinthians, tá? O Botafogo enfrentou um Corinthians praticamente reserva, sem nenhum jogador ali que você realmente deveria se preocupar tanto, tirando o Rojas ali no meio campo armando. Tinha lá o Pedro na ponta, que é uma jovem revelação do Corinthians, enfim. Mas assim, cara, tinha o Gil como titular, que acabou fazendo gol. Mas assim, realmente não era um time difícil de ser batido. É um dos piores Corinthians aí que jogaram nesse campeonato. Time totalmente reserva, cara. Totalmente reserva. Pode ser um exagero, mas assim, porra, 80% do time reserva. E mesmo assim, o Botafogo começou o jogo respeitando o Corinthians de uma maneira absurda. E até aí tudo bem, tu fala, porra, vou respeitar o adversário, porque eu tô fora de casa, mesmo sendo com time misto, reserva, enfim. Eu vou segurar aqui, vou ficar aqui na minha e vou fazer meu jogo e tal. O Botafogo tava até tendo mais oportunidades no início. E, inclusive, eu quero falar, cara, que o time que o Bruno Lage entrou é o time que eu entraria, é o time correto. Ele botou o Luiz Henrique pra jogar junto com o Vitor Sá. O Luiz Henrique fez uma partida muito boa, mas na minha opinião foi o menos pior do jogo, digamos assim. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Até travou o computador aqui, mas vamos continuar. Enfim, o Luiz Henrique jogando ali relativamente bem, também muito boa, exagerei, mas relativamente bem. Vitor Sá na outra ponta, começou certinho. Até que aos 20 minutos, o nosso querido Fernando Marçal, um jogador experiente, jogador que jogou anos na Europa, jogou anos na Premier League, que é um dos maiores salários do elenco, o cara me vai e me dá uma entrada bizarra no jogador do Corinthians. Cara, mas foi exagero. Mas foi erro, foi roubo, foi enfim. Cara, você sabe quando você joga pelo Botafogo que você joga contra a arbitragem. Não importa, você joga contra a arbitragem. Todo mundo sabe o que esse campeonato está se desenhando. Todo mundo tá vendo, ninguém é idiota. Acabou a fase que o pessoal era idiota, que o pessoal era manipulado, que só uma emissora de televisão dizia que você tem que pensar. Acabou, cara. Hoje em dia você vê, você tem opiniões, você vê sites na internet, você vê várias opiniões diferentes, você tem vários acessos, vários veículos que te dão acesso à informação. Então, assim, acabou política, futebol, seja lá o que for, acabou tanto a manipulação. A manipulação pode ocorrer se você for um energúmeno, se você for um cara que não enxerga a realidade. Mas assim, infelizmente existem muitos no Brasil que são assim. No Brasil não, no mundo todo, na minha opinião. Mas enfim, agora você não entender, ainda mais sendo um jogador profissional, que você joga num clube que é constantemente prejudicado pela arbitragem e que o campeonato está desenhado de uma maneira contrária a esse clube, pô, aí é subestimar a inteligência de todos que estão à sua volta, cara. Você faz uma entrada daquela, pô, já não vinha jogando bem, já não vem jogando bem, e faz uma entrada dessa num jogo que teoricamente estava na nossa mão, cara. Poderia perder, poderia, mas assim, a chance de ganhar era muito maior do Botafogo no início do jogo. Então você faz uma falta dessa, é óbvio que você seria expulso, é óbvio que o VAR iria funcionar, é óbvio que o cara do VAR ia gritar, expulsão do Botafogo, expulsão do Botafogo, o Botafogo vamos tirar. Porra, não tem como fugir disso, cara. Então assim, Marçal expulso, obviamente, como deveria ser, vestindo a camisa do Botafogo, então com certeza seria. E aí o Botafogo se desmanchou e começou a jogar defensivamente no contra-ataque, cara. Aí eu tenho alguns pontos a falar. O Botafogo jogou com uma vontade hoje, uma vontade que eu não tenho nem algum sinônimo aqui, alguma coisa pra comparar com a vontade que o time jogou. Eu botei até no Twitter que me lembrou do time que foi rebaixado pra Série B. Se alguém me falasse que esse time tá sem salário atrasado, enfim, eu iria acreditar, tá? Pelo menos é a minha opinião. Porque, cara, uns passes bizarros, nada a ver,
querendo mais se livrar da bola do que armar a jogada. O jogador já entra do banco de reserva cansado. Parece que já entra cansado, não corre, sabe? Não disputa a bola. É, assim, cruza de maneira displicente, erra passe de 2 metros. Cara profissional, porra, errando passe de 2 metros. Então, eu não sei, é falta de confiança. Pareceu um pouco assim de falta de vontade também de vencer o jogo. Se eu não visse o campeonato e olhasse o Botafogo hoje, eu ia falar que ele tá na parte de baixo da tabela. Entendeu? Pô, já é o terceiro jogo seguido que o Botafogo mal dá chute a gol. Deu no final ali alguns chutes, enfim. Mas assim, mal dá chute a gol. Nos últimos 3 jogos, o Botafogo jogou razoavelmente contra o Flamengo. Contra o Galo e contra o Corinthians foram vergonhosos. Foi roubado, na minha opinião, foi contra o Galo, inclusive foi contra o Flamengo, enfim, mas contra o Galo e contra o Corinthians foram jogos vergonhosos. Jogos vergonhosos, que me lembraram times do Botafogo que foram rebaixados. Entendeu? E aí, o nosso senhor Bruno Lage fica colocando o Júnior Santos antes de colocar o Carlos Alberto. Entendeu? Tirou o Luiz Henrique, que era o único que estava tentando alguma coisa no jogo, e manteve o Vitor Sá, mesmo cansado e sem fazer nada no jogo. Então, assim, é complicado, é muito complicado, é uma situação muito difícil. Eu acho que, assim, o Botafogo nos faz criar várias teorias da conspiração, porque parece torcer pro Botafogo é uma coisa que acontece tanta tragédia atrás de tragédia, que você mesmo estando 7 pontos na frente, você fica assustado. Você fala, porra, não vai segurar. Entendeu? Porque, assim, o time do nada, de um turno pro outro, começa a apresentar um futebol horrível. Aí vem um treinador que, pô, maneiro, é só manter um treinador bom da Europa e o time não começa a andar. E às vezes o cara faz a escalação que tu acha que tá certo, mas o time não anda em campo e você não entende o que é, cara. Você começa a torcer Botafogo, faz você começar a criar teorias de conspirações bizarras, você começa a ficar maluco. Você começa a achar que futebol, sei lá, um teatro, não é possível. Tudo sempre acontecer de maneira trágica pro Botafogo, de maneira drástica pro Botafogo. Não é possível. Não é possível, parece que esse teatro tá desenhado, parece que o Palmeiras vem passando, que o Grêmio vem passando, que o Botafogo vai entregar. Não adianta reclamar, eu vou continuar criticando, vamos lá. Que o Botafogo vai entregar o título, porque vem jogando de uma maneira que parece que vai entregar o título, e assim, você olha e não vê os caras trocar um passe, os caras tentar, os caras com vontade, parece realmente que você começa a pirar, você começa a achar que tá vendo um filme, uma novela que a gente já viu várias vezes e que a gente sempre sai fudido. Desculpa o palavrão, mas que a gente sempre sai fudido. E mais uma vez o Botafogo vem complicando um campeonato que tá na sua mão. O Botafogo com uma vitória hoje estaria aí com 10 pontos, tendo uma sequência legal. Pegando Goiás em casa, pegando América Mineiro, pegando Fluminense. Não é tão difícil quanto vinha nesses últimos 3 jogos. E não, o Botafogo me perde pro time reserva do Corinthians. E se ainda perdesse jogando bem, mas não perdeu jogando mal. Foi um dos piores jogos que eu já vi do Botafogo. Um dos piores que eu me lembre. E assim, cara, você pode achar que eu tô exagerando, pode achar que eu tô maluco, pode achar qualquer coisa, beleza, você pensa o que você quiser. Mas assim, é muito complicado pro torcedor botafoguense entender o que tá acontecendo. Não dá pra entender o que tá acontecendo. É o que? Alguma insatisfação interna? É só realmente que os caras estão com o psicológico abalado devido aos últimos resultados? É só a arbitragem realmente que tá prejudicando a gente? Porque assim, não faz sentido nenhum os caras estarem abalados com a gente com 7 pontos na liderança, enfrentando o Corinthians reserva. Próximo jogo contra o Goiás em casa. Tipo assim, calma. Calma, não precisa entrar com o pé na bola assim, na perna do adversário assim. Calma, não precisa tocar desesperadamente. Calma, calma. O jogo é nosso. Até se empatasse, cara. Até se empatasse. Entendeu? Mas não. Jogam como se estivesse jogando uma pelada. Jogam como se estivessem nem aí pra nada. Jogam como se tivesse uma briga interna. Como se tivesse com salário atrasado, sabe? Jogam de qualquer jeito. O treinador até agora não mostrou que veio, até escalou o time certo, mas a organização do time, a presença dele no campo, eu não consigo entender. É um cara que realmente, às vezes, tem a cara do fracasso em alguns momentos, umas coletivas bizarras, umas coisas assim inacreditáveis. E o Botafogo agora vai enfrentar o Goiás em casa, tendo um jogo aí praticamente decisivo, porque se você começa a tropeçar em casa também, aí realmente é melhor você, sei lá, cara, não sei, já passou os 42 pontos lá, fez 51 pontos, então desiste do campeonato, né? Sei lá, bota o time sub-20, porque assim, pra jogar da maneira que tá jogando, se não fizer o dever de casa,
é inacreditável. Então, assim, o Botafogo botou uma pressão absurda para um jogo contra o Goiás, que deveria ser um jogo tranquilo, em que a gente só iria ampliar a nossa vantagem. Botou uma pressão absurda. Jogar contra times menores dentro de casa é complicado, nós sabemos que são times que vêm para empatar. Então, o Botafogo aí precisando vencer vai ser um jogo tenso. Eu acredito que o Botafogo consiga um resultado, mas assim, precisa voltar a melhorar nos jogos fora de casa. Principalmente que pega um clássico depois e pega o América Mineiro, que mesmo lá em último colocado, penúltimo, enfim, ele joga fora de casa. Então, assim, o Botafogo não pode mais vacilar. Apesar de tudo, o Botafogo continua a 7 pontos aí do Palmeiras. Outros clubes como o Grêmio, o Bragantino, o próprio Fluminense encostaram no Botafogo mais um pouco, né? Está ali a 8, 9 pontos. Mas assim, apesar de tudo, o Botafogo ainda tem uma gordura aí que veio da época de pouco tempo atrás, mas parece muito tempo, em que a gente estava desempenhando futebol digno, honesto, futebol bacana, tá? Enfim, espero que o Botafogo sente, faça uma reunião, entenda o que está acontecendo, enfim, não sei, faça uma oração, se for algo espiritual, eu não sei, alguma coisa tem que ser feita. E aí começa a se voltar a trilhar um ritmo aí contra o Goiás e com a cabeça no lugar, enfim, a gente continue mantendo essa diferença de 7 pontos. Porque se continuar jogando assim, se continuar desperdiçando chances como desperdiçou, 7 pontos é muito pouco para segurar até o final do campeonato. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu até falei de maneira calma, mas é complicado, assim, é uma sensação que eu não sei explicar, é uma sensação assim, que não tenho o que falar, dá uma mistura de vergonha com raiva, porque assim, o que o Botafogo tem feito aí nos últimos jogos, junto com, obviamente, erros de arbitragem, junto com toda esse lixo que é o futebol atualmente, principalmente o futebol brasileiro, é uma coisa que realmente dá uma ânsia, né? Mas assim, contra tudo, contra todos, até contra nós mesmos, vamos aí tentar buscar esse título do Campeonato Brasileiro, que continua aí com uma vantagem, mas o Fogão tem que acordar. Valeu, galera, vamos lá, deixe seu like, ative o sininho, obrigado aí por ouvir meu desabafo e vou nessa, um grande abraço.